A Suprema Corte Americana autorizou hoje o governo de Donald Trump a fazer o cancelamento de mais de 500 mil vistos de imigrantes que estão hoje legalmente aqui nos Estados Unidos. Isso acaba atingindo diretamente cidadãos de países americanos, como Venezuela, Cuba, Nicarágua e Haiti, que possuíam um status temporário protegido aqui dentro dos Estados Unidos por conta da situação em que esses países se encontravam, ou debaixo de ditadura, ou com grandes problemas sociais. E o TPS, o Temporary Protected Status, ou seja, um status temporário de proteção era destinado justamente a esses indivíduos desses países. E hoje estima-se que mais de 500 mil imigrantes estejam dentro dos Estados Unidos de forma legal até então, debaixo dessa proteção temporária. E a intenção de Donald Trump é justamente cancelar essa proteção. Segundo ele, muitos criminosos desses países vêm para os Estados Unidos buscando esse status, esse TPS, e acabam cometendo crimes aqui nos Estados Unidos. E a intenção dele era fazer o cancelamento indiscriminatório de todas essas proteções. Isso acabaria afetando muitas pessoas que, inclusive, são perseguidas ou que fugiram desses regimes e por isso estava sendo contestado na justiça. E hoje a Suprema Corte definiu que, de fato, o presidente americano tem sim autoridade, tem autonomia para poder definir quais países podem ter esse status temporário. Então a gente precisa acompanhar os próximos dias, o que de fato vai acontecer, se o cancelamento vai acontecer em massa de todos os TPS hoje aqui dentro dos Estados Unidos, mas fato é que é um número muito grande, quase meio milhão de pessoas podem sofrer diretamente com essa decisão judicial. Um tribunal de apelações também autorizou o governo Donald Trump a aplicação das tarifas em cima de produtos importados, que ontem um tribunal de comércio em Nova York havia suspendido, ou seja, as alíquotas podem sim ser aplicadas. Esse vai e vem judicial está se tornando cada vez mais comum no dia a dia da política americana. Quase todas as iniciativas do governo são discutidas judicialmente, ou seja, sempre os interessados ou aqueles que são afetados pelas decisões do governo buscam a justiça para tentar barrar aquela iniciativa. E aí sim acaba virando uma discussão judicial, indo até as cortes superiores, onde é dada a palavra final. Então, ontem, o Tribunal de Apelações já concedeu ao Donald Trump, sim, ele tem autonomia também para definir a política tarifária dos Estados Unidos. Então, as tarifas que haviam sido anunciadas lá no dia 2 de abril, conforme a gente anunciou ontem, estavam suspensas pela decisão da corte local e agora o Tribunal de Apelações permitiu e autorizou que o governo de fato aplique. Como a gente explicou, é necessário uma negociação com todos os países, eles estão na mesa sentados conversando. Hoje mesmo de manhã, Donald Trump fez um discurso falando que está em uma conversa bastante avançada com a China sobre um acordo comercial entre os dois países, mas fato é que a gente precisa guardar os próximos passos, qual vai ser a alíquota real para cada tipo de país, para cada tipo de operação. Isso tudo ainda está em aberto, mas fato é que foi mais uma vitória do governo do Donald Trump no Tribunal de Apelações sobre esse assunto. Por sua vez, o governo federal também sofreu um revés na justiça, uma vez que uma juíza federal prorrogou a decisão que permite que Harvard mantenha alunos internacionais. A gente precisa lembrar que há 2 semanas atrás, o governo de Donald Trump suspendeu a licença que Harvard possui para receber alunos e para manter alunos internacionais. A gente está falando de um terço de todos os alunos de Harvard, aproximadamente 7 mil alunos, são alunos estrangeiros. E Harvard, como todas as universidades americanas, caso queiram receber alunos estrangeiros, precisa de uma licença, uma permissão do governo para poder receber esses alunos. O governo americano havia suspendido a licença de Harvard há 2 semanas atrás e uma decisão de um juiz federal permitiu que Harvard continuasse mantendo esses alunos lá. E agora essa decisão foi prorrogada ontem por essa juíza federal, então Harvard continua mantendo, por força de liminar, alunos internacionais nas suas cadeiras. É óbvio que isso também está sendo recorrido pelo governo federal, é uma disputa não só com Harvard, mas como com todas as demais universidades americanas. A gente precisa lembrar que essa semana o secretário Marco Rubio de Estado comunicou todos os consulados e embaixadas ao redor do mundo que as entrevistas de emissão de vistos de estudante F1, J1 e M estariam suspensas até segunda ordem, então os consulados não estão realizando entrevistas para vistos de estudante durante esse período, até que seja retomado por ordem do secretário de Estado Marco Rubio. Então é uma disputa grande com as universidades e a gente precisa entender o desenrolar. Então, por enquanto, Harvard continua mantendo seus alunos por ordem judicial. E nós comentamos ontem também que Elon Musk havia anunciado a sua saída do governo através da sua conta no Twitter. E por sua vez, ontem à noite, o presidente Donald Trump anunciou através da sua rede social, do seu perfil na sua rede social, uma mensagem justamente sobre a saída de Elon Musk, falando que Elon Musk é uma pessoa fantástica e inclusive informando que hoje haveria uma coletiva de imprensa onde ambos estariam ali para conversar com a imprensa sobre a saída de Elon Musk. Falou que ele ainda vai continuar participando do governo e que ele é uma pessoa extraordinária e contribuiu bastante. Ou seja, a saída de Elon Musk
Musk está sendo feita de uma forma bastante amigável com o próprio presidente americano. Vamos ver como que será essa entrevista, essa coletiva de imprensa que vai ocorrer hoje à tarde. E ontem, o Departamento de Homeland Security, através da USCIS, publicou uma lista de mais de 500 jurisdições diferentes que, segundo o próprio DHS, não estão contribuindo com a política imigratória do governo. Ou seja, são cidades, estados e condados, dentre eles nomes conhecidos como Nova York, São Francisco, Las Vegas, que, segundo o governo de Donald Trump, não estão contribuindo com a política imigratória do governo atual, no sentido de capturar imigrantes que tenham cometido crimes ou então imigrantes ilegais. Exatamente isso. Segundo o relatório do próprio DHS, essas cidades, essas jurisdições permitem e possuem leis que favorecem que imigrantes ilegais fiquem, de certa forma, protegidos nessas localidades. E a gente precisa entender a partir de agora se haverá algum tipo de sanção do governo federal com essas jurisdições. Alguns estados não aparecem nessa lista, como é o caso do estado do Texas, estado da Flórida. Nenhuma cidade ou condado desses estados estão nessa lista, mas mais de 30 estados tiveram ou alguma cidade ou algum condado listado entre essas 500 jurisdições. Fato é que isso já está mapeado pelo Departamento de Homeland Security e agora a gente precisa entender quais serão os próximos passos do governo. Ainda não foi anunciado nenhum tipo de sanção, mas essas cidades já estão sinalizadas como aquelas jurisdições que não estão contribuindo com a política do governo. Se você quer saber quais são as cidades, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, diretamente para o site da USCIS, e ali está a lista completa de todos os estados, condados e cidades que estão na lista negra hoje do Departamento de Homeland Security. No primeiro mandato, houve também essa mesma tentativa de Donald Trump, e ele tentou suspender recursos federais enviados para esses condados e para essas cidades. Houve ali uma discussão judicial, acabou não indo tanto para frente, mas espera-se que ele tome novamente essa atitude, ou seja, corte subsídios ou envio de recursos diretamente para essas cidades ou essas jurisdições que estão dentro dessa lista de não cooperação com a política migratória americana. E diante desse cenário, a gente vê que é cada vez mais importante a imigração de forma legal para os Estados Unidos. Inclusive, muitos dos imigrantes que estão aqui com a possibilidade de se regularizar já estão procurando meios, já estão procurando profissionais para conseguir buscar um caminho de permanecer legalmente aqui nos Estados Unidos. A gente reforça muito essa necessidade. Se você já está aqui nos Estados Unidos, procure uma forma de se legalizar. Se você está planejando vir para cá, já venha com visto adequado para o seu planejamento de vida. Se você quer trabalhar, se você quer estudar, se você quer ter uma vida plena aqui, pense na possibilidade de obtenção de uma residência permanente através de um green card e você vai ter uma tranquilidade muito maior vivendo na América dessa forma. Bom, essas foram as notícias de hoje. Se você gostou, não deixe de dar o seu like aqui no canal, se inscreva para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente lançar e compartilha esse vídeo com quem mais você achar que esse assunto possa interessar. Por hoje é isso, até a próxima. Tchau, tchau.